o Pique falou que não gostou do jogo e realmente acho que o primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo tomou ares de emoção, né? Porque tivemos gols, tivemos expulsões, ficou um jogo mais tenso. Aí o futebol como entretenimento, ele diverte mais, né? Para o espectador. Mas um primeiro tempo com pouquíssimas finalizações, pouquíssimas oportunidades para os dois lados. Os goleiros praticamente não trabalharam. Alguns lances de perigo apenas com bola parada. No caso do Cruzeiro, o Matheus Pereira com 2 faltas cobradas. E no segundo tempo, aí sim, o jogo melhorou, principalmente depois do gol do Atlético, o gol de pênalti, batido pelo Jonatas. Aí o Cruzeiro vai para cima, o Larcamón faz alterações e o Cruzeiro, depois das alterações, melhorou. Aquela alteração do Wesley Gasolina, a entrada dele com o Rafa Silva, essas 2 alterações melhoraram o rendimento do Cruzeiro na partida. O Cruzeiro começou a exercer uma pressão para cima do Atlético, conseguiu chegar ao seu gol numa bola rebatida, né? A tentativa do cruzamento, a zaga rebate, ela cai nos pés do Gasolina, que em jogada individual vai lá, no chute seco, cruzado, bateu muito bem, foi muito preciso o Gasolina, para empatar o jogo, fazer 1-1. E aí, o jogo complica para o Cruzeiro por conta das expulsões, né? Aí fica um jogo mais complicado, o Atlético com um homem a mais. A gente já chamava atenção, né? Com os jogadores muito cansados fisicamente. O jogador do Atlético, o Danilo, com cãibra, e ele teve cãibra mesmo. Ele não estava fazendo cera. Ele estava com dores. Tanto que ele foi atendido, ficou quase 5 minutos do lado de fora sendo atendido. E se um jogo está muito físico, com muitos jogadores cansados, o Larcamón tendo que fazer alterações físicas, o Rodrigo Santana a mesma coisa, e um time fica com 1 a menos, aí o jogo torna-se ainda mais complicado para essa equipe que está com 1 a menos, precisando fazer o segundo gol, né? Porque o Cruzeiro é o mandante. Ele buscava o segundo gol. Mesmo com 1 a menos, o Cruzeiro não deixou de atacar. E aí, em seguida, perde o Neres, numa falta completamente infantil, na intermediária, com o atacante de costas para o gol, numa jogada que ainda estava morta, ele vai lá com amarelo e comete uma falta, um pisão para outro amarelo. Infantil, o zagueiro Neres. Aí o jogo para o Cruzeiro no ataque acabou. O Cruzeiro passou apenas a se defender na partida, conseguiu se defender, livrou-se do segundo gol do Atlético, que eu acho que faltou perna para a equipe de São João del Rei chegar ao seu segundo gol. Mesmo com 2 a mais, o Atlético não teve força física para buscar o segundo gol. E aí a reta final ficou de um Atlético tentando encaixar um contra-ataque, um ataque com superioridade numérica, e o Cruzeiro se livrando ali desse ataque de qualquer maneira, com chutes para frente, tentando uma saída com o Matheus Pereira. Matheus Pereira lutou muito. Não dá para dizer que tenha sido um grande jogo do Matheus Pereira. Acho que ele jogou melhor em Nova Lima do que hoje aqui em Sete Lagoas, mas ele é um cara que o tempo inteiro ele está participando da partida. Quase todas as bolas ofensivas do Cruzeiro passam pelos pés do Matheus Pereira. E o Atlético tem que valorizar. Não foi um bom jogo para o torcedor do Cruzeiro. O Atlético jogou bem. O Atlético foi melhor que o Cruzeiro no jogo, dá para dizer isso. O Cabral foi eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia, não à toa, né? Dentro da ideia de jogo, o Atlético foi superior, e foi superior principalmente depois das alterações do Rodrigo Santana, do técnico. Ele fez uma leitura muito boa no intervalo, Cirilo. Ele tinha 2 jogadores destros em campo. O que ele faz? Ele tira o Torrão, que era um destro que começou a jogar na metade do primeiro tempo para o final, pelo lado esquerdo. Então ele não tinha perna esquerda, era cega. E era o lado que o William do Cruzeiro subia muito. O Cruzeiro jogava com uma saída com 3 jogadores, que a gente explicou durante a partida, antes do jogo. Com o Marlon fazendo o papel do terceiro jogador. Então o Marlon não subia. Quem subia era o William. O que o Rodrigo fez? Se o William está subindo muito, está se mandando como ala, quando eu recupero a bola, o Marlon já está lá para fechar o lado esquerdo. O William não. O William ainda tem que retornar e cruzar todo o campo para fechar o lado direito. O que o Rodrigo faz? Ele põe um ponta esquerda, um canhoto, com o pé bom à esquerda, nas costas do William. No primeiro lance do segundo tempo, o Atlético já chega bem por aquele lado. No segundo lance, é o lance do pênalti, nas costas do William, numa jogada do jogador canhoto, que entrou na vaga do Torrão. Então a leitura perfeita do Rodrigo Santana. E tem mais uma, ele adianta o Alisson. O Alisson é um jogador que consegue fazer uma pressão na saída de bola do adversário. E o Alisson rouba a bola 2 vezes nesses 2 lances
que o Atlético construiu. Então foi muito bem lido pelo técnico do Atlético, o Rodrigo Santana, o intervalo do jogo. E ele começou a ganhar o jogo com essas alterações. O Cruzeiro, a melhor fase do Cruzeiro no jogo foi depois das alterações do Larcamón. A entrada do Gasolina e a entrada do Rafa Silva, mas que durou pouco. Foi o suficiente para o Cruzeiro empatar o jogo. E aí o Gasolina, num lance de ímpeto, né, na vontade, ele acaba cometendo uma falta muito dura e é expulso. Quando você tem um homem a menos, o jogo fica muito complicado, principalmente quando você tem a obrigação, entre aspas, a responsabilidade de vencer o jogo. É o Cruzeiro, né? Mandante, ainda que seja aqui em Sete Lagoas. Ele tinha a responsabilidade de ser o vencedor. Com um a menos, continuou indo para cima e ficou aberto lá atrás. E o Atlético estava incomodando. Depois o Cruzeiro teve o Neres expulso. E aí a vaca foi pro brejo. Ao Atlético faltou pernas. Não dá para dizer que foi um grande jogo do Cruzeiro, até porque o Atlético foi melhor, Cirilo.